dê-me remissão. E sempre, irmão, eu perco a conta de quantas vezes me ajoelho durante o dia para pedir ao Senhor, sempre ajoelhar. Pai, me abençoe a minha igreja, minha família, esteja conosco. Esse é o nosso pedido ao Senhor, que tudo pode. E tem certeza, irmão, pode ter certeza, toda vez que você ajoelha, Ele lá em cima para te observar. A sua oração tem que ser ouvida. Você que está aqui hoje, veio ouvir, às vezes até você não pergunta, por que ainda não chegou? Porque o tempo dele é igual ao nosso. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Mas na hora certa, pode ter certeza, Ele vai estar te abençoando. Ajoelhe também para agradecer, né? A gente às vezes recebe e não ajoelha para agradecer ao Senhor, né? Então tem que agradecer também. Um tempo para cá, eu falo por mim, tenho passado por algumas momentos difíceis, tribulações, porque no mundo tereis pessoas, né? Então tenho passado por alguns momentos difíceis, mas sempre agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. E o Senhor tem dado resposta. Amém? Eu agradeço muito a oportunidade, meu pastor, dessa igreja abençoada. E eu agradeço muito essa oportunidade. E indo a BH, tenho uma alegria que vocês estejam na igreja. Eu possa dar uma oportunidade para cada um aqui. Porque é muito importante isso aqui, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma oportunidade de estar falando do amor desse Deus aqui no próximo. A gente não deve negar a oportunidade, a gente deve receber com alegria. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Daqui um dia eu vou embora, mas dentro do coração dessa igreja maravilhosa está aqui fundada em Itabaporí. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus na vida do presbítero em nome de Jesus, amém. Obrigado pela visita, aleluia. Vamos fazer uma oração nessa noite, irmãos. Eu queria dar mais uma oportunidade, mas não dá mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Devido ao horário, né? Eu passou um pouquinho hoje, mas amém, amém. Vamos fazer uma oração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós estamos no fim do ano, irmãos. Vamos deixar a gratidão ficar no nosso coração. Às vezes a gente murmura tanto, irmãos, questionamos. Vamos agradecer a Deus, porque muita gente não chegou até aqui, né? Esse fim de ano, louvado seja o Senhor. Eu estou muito alegre com Jesus, irmãos. Não é fácil, aleluia, chegar até aqui, quantas batalhas, quantas lutas nós enfrentamos, mas Deus nos deu vitória em tudo. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. É muito bom passar o ano na presença de Deus. Vamos orar, irmãos, uma oração. Agora pode depois estar lendo a palavra. Soberano Deus, eterno Pai, Pai celestial, amado, Pai querido, Pai santo, mais uma vez nós queremos entrar na Tua presença gloriosa, meu Pai. Ó Deus, em oração, meu Deus, eu gostaria de ouvir todo mundo nessa noite, meu Pai. Ouvir cada irmão, mas não dá tempo de ouvir todo mundo hoje, meu Deus. Mas eu agradeço o Senhor pela vida de cada um que veio nesta noite. Ó Deus, cultuar o Senhor conosco, meu Pai, que veio buscar o Senhor, meu Deus. Obrigado por cada hino que foi louvado, cada palavra, meu Deus, cada oração que nós já fizemos nesta noite, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, continua na direção desse culto, meu Pai. Ó Deus, que não seja nós, que não seja o homem, mas que seja, meu Pai, o Teu Espírito Santo, meu Pai, só aproveita do Teu Espírito nesta noite, meu Deus. Venha revelar a Tua palavra nesta noite. Prepara os corações para ouvir, meu Pai, a Tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Ó Deus amado, Deus santo, derrama da
noite, meu Pai. Fala no nosso coração, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir, meu Pai, mais ainda do Senhor nesta noite. Fala, meu Deus, conosco, em nome de Jesus. É que eu te peço, meu Pai, e te agradeço nesta noite. E toda a igreja diga amém. Amém, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Você que tem a Bíblia, glória a Deus, vamos ler lá o livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, glória a Jesus. Aleluias. Daniel, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar a respeito desse homem de Deus, Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, do versículo, aleluia, é o 3, louvado seja o nome do Senhor. Você que encontrar, vamos ficar de pé para nós estar lendo a mensagem nesta noite. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Daniel, capítulo 1. Você que não recebeu a oportunidade de hoje, não fica triste. Próximo culto, permitindo o Senhor Jesus, se não voltar para lá, vamos chamar, né? Jesus, você terá a oportunidade. Capítulo 1, versículo 3, Daniel. Quem achou de amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. Vamos aguardar ali o Edivaldo encontrar, aleluia, glória a Deus. Em no Antigo Testamento, aleluia. Depois de Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Daniel capítulo 1, versículo 3, aleluia, diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que o trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel aceitou o coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, e determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos mais tristes do que os meus jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: e
aleluia, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vives te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles que o vinham, que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Glória a Deus. Pode assentar essa noite em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem pode louvar a Deus com as palmas dessa noite? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Nós vimos a palavra de Deus, aleluia, nesta noite, no livro de Daniel, aleluia, que fala a respeito desses jovens, aleluia, que eram de Judá, que eram de Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, que eram judeus, louvado seja Deus. E eles foram levados cativos, aleluia, para a Babilônia, devido ao afastamento dos reis, dos povos, de Israel, do povo de Israel, devido à desobediência deles a Deus, eles foram levados cativos para a Babilônia. Deus havia avisado diversas vezes para eles, aleluia, enviou profetas, enviou homens de Deus, mas alguns desses homens foram apedrejados, foram mortos, todos eles não deram ouvidos, aleluia, glória a Deus, até que chegou esse momento, louvado seja o nome do Senhor, em que eles foram levados, aleluia, cativo para a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o muro, o templo foi destruído, e os utensílios foram levados para a Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. E no meio do povo que foi levado para a Babilônia estavam esses jovens, aleluia, que o rei mandou escolher eles entre outros, aleluia, para que fossem treinados, aleluia, preparados para se apresentar perante o rei da Babilônia, para que pudesse servir ali perante o rei da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui está o nome deles: Ananias, Misael e Azarias, aleluia, e Daniel, esses 4 jovens, aleluia, que foram separados, aleluia, judeus, aleluia, para serem preparados com a comida do rei, com tudo que o rei, aleluia, quisesse ou tivesse pedido, para que aquele homem, aquele servo, cuidasse deles, pudesse para eles, eles deveriam aceitar. Era do jeito do rei, louvado seja o nome do Senhor, a comida, das iguarias do rei, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se fosse nos dias de hoje, muitos crentes, aleluia, se chegasse numa oportunidade dessa, aleluia, nessa oportunidade de chegar perante o rei, perante o palácio, aleluia, e aceitar tudo que viesse, todo tipo, aleluia, de comida, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas aqui nós não vimos Deus falando com Daniel, não. Daniel, você não vai comer isso, você não vai comer aquilo, aleluia. Mas o próprio Daniel assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei da Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. Foi o próprio Daniel que tomou a iniciativa de não se contaminar, louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas em nossas vidas que nem sempre Deus vai falar, é nós mesmos que devemos tomar a iniciativa de não aceitar, de não querer, louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos sabendo que aquilo vai nos prejudicar, que aquilo vai trazer consequências, aleluia, para que nós vamos aceitar, louvado seja o nome do Senhor. Por exemplo, aleluia, que o
sou um crente, eu sou um servo de Deus. Aí uma moça, às vezes ela não é crente, eu quero namorar com você, mas se eu sou crente, a Bíblia diz que é jogo desigual, como é que eu vou aceitar um relacionamento desse? Aí eu vou orar, Deus é do Senhor, será que é do Senhor namorar com aquela moça? Mas como que é que eu vou namorar com aquela moça? Não é uma palavra do irmão, graças a Deus eu sou casado, aleluia. Mas como que eu vou namorar com ela se ela é uma pessoa que não serve a Deus, né? A Bíblia diz que comunhão tem as trevas com a luz. Você não precisa nem orar, é aceitar no coração, não se contaminar com os manchados do rei da Babilônia, com os pratos de Satanás lá fora, aleluia. Não tem coisa que não precisa nem orar. Daniel já sabia daquelas comidas, daquelas coisas, esses manjares eram consagrados aos demônios, era consagrado aos deuses, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel já sendo no seu coração, aleluia, não se contaminar, louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisou falar com ele, usou um profeta. Às vezes nós sabemos que está errado, né? Ele é um profeta. Deus sabe falar comigo, Senhor, me confirma se é do Senhor ou se não é. Mas às vezes nós estamos sabendo que não é de Deus, aleluia, glória a Deus. Aí se fazer já é desobediência. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Daniel, ele preferiu uma alimentação simples. Daniel preferiu, aleluia, só comer legumes e beber água. É tão bom, né, irmãos, comer esse pratão, carne, é tão gostoso, mas só Deus na casa, né? Aí Daniel falou assim: não, eu não quero essa comida, eu prefiro tomar só água, prefiro só uma verdurinha, feijãozinho, eu prefiro coisa natural, como cereais, aleluia. Eu não quero, aleluia, o manjar do rei da Babilônia, por mais que eu manjar bonito, agradável aos olhos, mas que você olha assim e fala: nossa, que maravilha, que manjar bonito, que comida bonita, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E a aparência, nós sabemos que a aparência engana, aleluia. Daniel, aleluia, não quis desfrutar de um prazer momentâneo e trazer prejuízo, consequências para ele, aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor. Daniel veio de Judá, veio de Jerusalém, veio de uma cidade, aleluia, e já era bem instruído a não comer nada consagrado aos ídolos, consagrado aos deuses, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós sabemos, aleluia, que nessas épocas de festa é muita comida, é muita coisa que está todo lado, aleluia, glória a Jesus. Aí muitas das vezes as pessoas podem pensar que o pecado está só no adultério, que o pecado está só na prostituição, pode pensar que o pecado está só na nudez, aleluia, pode pensar que o pecado está só na pornografia, mas o pecado também está na forma que nós nos alimentamos e na forma que nós comemos, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós comermos demais, a Bíblia dá nome de glutonaria. Quem tem entender, diga glória a Deus. Aí Daniel assentou no coração não se contaminar, não fazer parte daquele banquete, e junto de Daniel, os amigos dele o acompanharam, né? Os outros irmãos. Daniel era crente mesmo, como diz aqueles irmãos, passando um crente de rascar. Aqui não era crente meia tigela, não, né? Como diz o antigo, era um crente de verdade, que mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, ele assentou no coração não se contaminar com o manjar do rei da Babilônia. Ele poderia ter falado: ah, cadê Deus, né, irmão Sérgio? Eu estou aqui, fui trazido cativo, estou longe do meu pai, pastor José Paulo, estou longe da minha mãe, estou longe de todo mundo, estou sozinho, e vou me aprofundar nessa comida mesmo, vou me aprofundar mais no pecado aqui na Babilônia. Estou longe da minha terra, estou longe de todo mundo, aleluia. Mas, aleluia, foi lá na Babilônia, distante da terra dele, no lugar mais distante, que Daniel teve um encontro mais profundo com Deus. E vendo o sofrimento levar Daniel para longe de Deus, o sofrimento levou Daniel para mais perto de Deus. Ele conheceu mais a Deus e mais os mistérios de Deus, aleluia. Quem pode dizer glória a Deus?
Rafa, Jeová Jireh, Adonai, louvado seja o nome do Senhor. Daniel tinha tudo para ser um crente revoltadinho, aleluia, chateado, magoado. Deus permitiu isso acontecer comigo. Eu deveria estar lá na minha terra, aleluia, glória a Deus. Sempre estou caçando aqui na Babilônia, você escravo, aleluia, vai me humilhar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, ele é um homem otimista. O otimista vê a oportunidade na dificuldade, mas o pessimista vê a dificuldade na oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel, ele poderia ter se aprofundado no pecado, na prostituição, ter crescido revoltadinho, longe do pai, longe da mãe, mas não, ele assentou no coração, não se contaminar. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso me contaminar, porque assim não sei. Deus falou assim: ser santo, porque eu também sou santo, então preciso ser santo aqui. Eu estou aqui, é difícil, aleluia, mas eu vou servir a Deus nesse lugar. E os mesmo também falou os amigos dele, aleluia, Ananias, Misael e Azarias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O sofrimento, aleluia, não é para nos distanciar de Deus, mas para nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu estava dizendo, aleluia, glória a Deus, nessas épocas de festas, aleluia. Se Daniel fosse um homem, um crente, aleluia, Raimundo, aleluia, se chegasse aqui na Babilônia, com certeza aí queria desviar de verdade. Mas Daniel não era um crente Raimundo. Quem é o crente Raimundo, aleluia? É um pé na igreja e um pé no mundo, aleluia. Daniel estava firme de verdade, aleluia. Daniel servia a Deus, aleluia, com os dois pés firmes na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel não era daquelas pessoas que na primeira oportunidade desviam da igreja, não. Daniel não era daquelas pessoas que na primeira oportunidade saem dos caminhos de Deus, não. Daniel era um homem firme, era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus de verdade. Mesmo sendo novo, né, irmãos? Mesmo com sua pouca idade, aleluia, Daniel servia a Deus. Ah, eu estou novo demais. Tem gente que diz que está novo, eu estou novo demais para servir a Deus, aleluia. Eu não suporto essa luta, eu não suporto essa prova, né? E eu estou velho demais para servir a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas Daniel, ele não olhou para isso, aleluia, glória a Deus. E aquele homem ficou com medo, aleluia, de conceder para Daniel, de conceder para os amigos dele, para os outros crentes, para os outros irmãos cristãos, uma comida diferente. Aí ele ficou com ele e falou assim: não, mas e se eu dar a vocês essa comida aí, só água e legumes, e quando o rei for vir e olhar assim e ver a aparência de vocês, vai estar diferente, vocês vão estar mais feios, você vai estar com uma aparência pior do que os outros jovens, aleluia. Mas Daniel falou assim: não, eu te peço, experimente os 10 dias aí, só nos dão legumes e água, só legume e água, não precisa dar mais nada, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois de 10 dias, você vem e olha, aleluia, para a nossa, aleluia, aparência. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele experimentou, aleluia, dando Daniel e os outros irmãos, aleluia, só legumes e água. E os outros estavam lá comendo de tudo, bem, irmãos, tudo que vinha comia, tudo que o rei mandava eles comia, bebia um vinhozinho, né? Aleluia, uma bebidazinha, um manjarzinho, aleluia, glória a Deus. E tá assim: nossa, mas eu estou curtindo, que comida gostosa, mas que vinho gostoso, né? Eu creio que aqueles homens falavam: louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas para a surpresa daquele eunuco, quando ele chega e bate o olho em Daniel, em Misael, Azarias, aleluia, e o outro lá que eu esqueci o nome, quando ele chega e olha para eles, contempla a aparência daquele jovem servo de Deus, bem mais bonito do que a dos outros que estavam comendo o manjar do rei, aleluia. E eles estavam comendo só legumes, e estavam mais gordos e mais bonitos, aleluia. Como explica uma coisa dessa, irmãos? Quando nós escolhemos, aleluia, agradar a Deus, Deus nos honra, Deus abençoa mesmo, aleluia.
oprimido, aleluia. A aparência, aleluia, glória a Deus, daquele irmão Daniel e dos demais irmãos não estavam de triste, eles estavam mais gordos, aleluia. Era para eles estar depressivos, né, na lógica humana. Era para eles estar, aleluia, acabado, aleluia, glória a Deus. Mas quando o homem olha para eles estavam gordos, bonitos, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem falou: quer saber uma? Eu não vou dar a vocês o manjar do rei, não. Eu vou dar para vocês água e legumes, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Daniel tomou a atitude de não se contaminar com o manjar do rei da Babilônia. O que está dizendo aqui? Daniel tomou a atitude de cuidar do templo e morada do Espírito Santo, aleluia. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. E pode dizer glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído também. Se Daniel fosse aquele crente, não tem nada a ver tomar um vinhozinho, não. Vou tomar um vinhozinho. Estou na Babilônia, né? Estou longe aqui da minha família. Tudo para ser uma pessoa. Gente, tudo para ser uma pessoa deprimida. E não era. E nós às vezes temos de tudo para sermos crentes mais animados, mais fervorosos. Mas às vezes ficamos desanimados, irmãos. Às vezes temos de tudo, aleluia, para ser mais, aleluia, formosos, aleluia, diante de Deus, aleluia. Às vezes estamos com tudo, estamos na nossa casa, nossa família, mas não estamos às vezes, aleluia, com aquela aparência, com aquela alegria. Estamos abatidos, né, irmãos? O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja do tempo presente? Esses homens, no meio da angústia, no meio da luta, eles conseguiam agradar a Deus, conseguiam, aleluia, fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo presos, mesmo sofrendo, aleluia, glória a Deus, Daniel não se contaminou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus concedeu para eles graça, Deus deu para eles dom, conhecimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Daniel, juntamente com esses homens, aleluia, eles prosperaram na Babilônia. Era para ser escravo, irmãos. Era para estar, aleluia, ali, glória a Deus, na pior situação possível. Mas Deus honrou aqueles homens na Babilônia. Deus levantou eles, aleluia, na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Eu queria ler também uma passagem aqui do livro de Daniel com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou ler o texto todo, aleluia, glória a Deus, porque é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. E pode dizer glória a Deus. Deixa eu ler alguns versículos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, aleluia. Capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 6. E pareceu em Adário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício, nem culpa. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses homens disseram: nunca acharíamos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus, aleluia. Mas talvez aqui no capítulo 6 nós vamos ver Daniel
numa posição, aleluia, de honra na Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o rei constituiu 120, aleluia, homens ali sobre o seu reino, aleluia, para que o rei não sofresse dano algum. E sobre esses 120 homens, constituiu 3 príncipes. E no meio desses 3 príncipes estava Daniel, que era responsável pelos 120 homens, louvado seja o nome do Senhor. E a inveja surgiu no coração daqueles homens, aleluia, porque o rei queria constituir Daniel sobre todo o reino. O rei queria colocar Daniel ainda numa posição maior, porque o rei percebeu que nele tinha um espírito excelente, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens começaram a olhar e procurar uma falha em Daniel. Começou a olhar e procurar um pecado em Daniel, aleluia. Eles começaram a olhar e procurar uma brecha na vida de Daniel, mas não encontraram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando o crente, aleluia, ele é fiel a Deus, o diabo procura brechas, mas ele não acha brechas, aleluia. O inimigo procura ocasião para, aleluia, glória a Deus, acusar essa pessoa, ou seja, de uma forma justa, mas não encontra, aleluia. A solução que o diabo achou foi acusar Daniel injustamente, aleluia. Forjar um plano contra a vida de Daniel. Daniel nos dá um exemplo, aleluia, de ser pessoas com todas as brechas fechadas. Se Daniel fosse um crente Raimundo, ia ter acusação contra ele lá, fica na igreja e no mundo. Fica na igreja e no mundo. Se Daniel fosse um homem namorador, eles iam olhar para Daniel, olha lá, fica namorando, namorador, disse a igreja, mas fica namorador, aleluia. Ia acusar Daniel. Se Daniel fosse um homem, aleluia, que trocasse de mulher, aleluia, várias vezes eles iam olhar e dizer, olha lá, ó, fica só trocando de mulher. Que crente é esse? Que homem é esse? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não achou nada, nem culpa alguma em Daniel, não viu nenhum vício em Daniel. Se Daniel fosse aquele homem que gostava de tomar um vinhozinho, se Daniel fosse aquele homem que chegasse fim de ano, virada de ano, e tomasse uma cervejinha, eles iam olhar e diziam lá, diz que é crente, mas está tomando cervejinha. Diz que é crente, mas está tomando vinhozinho, aleluia. Se Daniel fosse um homem que traísse a sua esposa, não sei se ele era casado, mas se fosse um homem que traísse a sua esposa, ia olhar e dizia lá, diz que é crente, mas está traindo a esposa. Mas Daniel, eles não achou culpa alguma em Daniel. Daniel não tomava um vinhozinho. Se Daniel fosse aquelas pessoas que vivessem no futebol, eles se olhavam e diziam lá, fica só no futebol, fica só na novela. Se Daniel fosse aquela pessoa que ficasse olhando e vendo vídeos eróticos nas redes sociais, e diziam, Daniel, você fica olhando e vendo vídeos eróticos, mas não, Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era um crente de verdade, louvado seja Deus. Tem crente de verdade aqui nessa noite, tem remanescente aqui, a glória de Jesus, amém, aleluia. Deus está procurando homens e mulheres como Daniel. Muitas das vezes, homens e mulheres de Deus recebem acusações justas, aleluia, porque realmente, às vezes, a pessoa está praticando aquilo, porque às vezes a pessoa realmente está fazendo aquilo, e o diabo olha e acha a brecha para acusar a pessoa. Mas Daniel, o diabo olhou para um lado, olhou para o outro, e não viu nada que pudesse acusar Daniel. Não achou nenhuma brecha, louvado seja o nome do Senhor. O diabo foi obrigado, aleluia, a inventar um plano mais maléfico e satânico para tentar parar Daniel. Se Daniel fosse aqueles crentes que chegassem, aleluia, época de fim de ano, ir para a praia, né? Ficasse lá de bermudinha, mini saia, mini blusa, né? Vem falar lá, ó, diz que é crente, mas está mostrando a nudez. Diz que é crente, mas como é que está, né? Se Daniel fosse desses, aleluia, com certeza, aleluia, esses homens iam encontrar, aleluia. E muitas das vezes nós somos, aleluia, observados. O mundo anda de qualquer maneira, né? Pode andar até pelado, aleluia, tudo é normal, mas nós crentes,
as pessoas eles já sabem, irmãos, eles pensam que a Bíblia é só para crente, aleluia. Pensam que é só crente que não pode fumar, pensam que é só crente que não pode beber, pensam que é só crente que não pode adulterar. Ninguém pode cometer essas coisas, aleluia, porque a lei de Deus, a Bíblia é para os crentes, é para todo mundo, tem que morar no céu, aleluia. Então eles só ficam olhando para nós. Então Daniel tinha mais de 120 homens de olho nele, aleluia, glória a Deus. Tinha mais de 120 homens caçando uma brechinha. Eu vou ver se vai bater na esposa dele, eu vou ver se vai beber, se vai fumar, eu vou ver se vai se prostituir, eu vou ver se vai ficar na nudez, na praia, de biquíni, mini saia. Às vezes não acham nada dessas coisas para acusar Daniel. Daniel andava na retidão, não tinha brecha com Daniel, não, aleluia. Daniel estava na bênção. Quem pode dizer glória a Deus? Procurou, aleluia, mas não achou. Se fosse não, teria explicação, um jeito de ir na Deus dele. A gente não acha nada desse homem. Não vejo nada interessante, irmão. Como é que pode a pessoa olhar um homem falho, um homem igual eu e você? Daniel não era diferente de eu e você, não. E olhar para ele, não ver falha nele, não ver nada que pudesse acusá-lo, aleluia, glória a Deus. Não ver nada que pudesse levantar calúnia, louvado de Deus. Eles não achou nada ali, aleluia, para levar para o rei e falar assim: não, Daniel está fazendo isso e aquilo. Daniel está desviando o verbo aqui do reino. Daniel está desviando o dinheiro do reino, aleluia. Eles não acham nenhuma brechinha na vida de Daniel, aleluia, porque Daniel estava firmado na rocha e era um crente de verdade. Daniel era um homem de Deus, aleluia. Daniel, ele era um crente exemplar. Louvado seja o nome do Senhor. E um crente exemplar, e diga glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Não conseguiu, aleluia, achar a brecha de Daniel. Daniel ficou velho na Babilônia, irmãos. Ficou lá por muitos anos e não saiu da igreja, e não saiu dos caminhos do Senhor, não desviou, ele permaneceu firme na rocha, permaneceu trilhando os caminhos do Senhor, aleluia. Se Daniel fosse aquele crente que chega na época de festa junina, sai da igreja e diz que vai curtir, né, irmãos? Com certeza ia falar isso aqui. Já achei que eu vou usar isso aqui, achei uma brecha. Se Daniel fosse aquelas pessoas que chegassem época de feriado, aleluia, principalmente fim de ano, carnaval, mas essas épocas é uma época mais perigosa que tem para nós crentes do nosso Senhor. Época de festa, época que todo mundo, aleluia, se reúne, né? E muitas das vezes nem todos os parentes servem a Deus. Às vezes nos bebem, se embriagam, às vezes você está lá na rodinha e temos que falar assim: não, não tem problema beber vinho assim, não. Não tem problema beber uma cervejinha, não. Não tem problema não, isso aí não é pecado não, aleluia, glória a Deus. Com certeza alguém olhou para Daniel: que isso, moço? Deixa de ser fanático. Que isso, Daniel? Por que você não usa bermudinha? Por que você não toma cervejinha, Daniel? Daniel está assim: não, eu sou um crente fiel, aleluia, e eu sou bem primorado no Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Não, Daniel, vamos ali conhecer umas mocinhas ali, Daniel, vamos ali conhecer umas namoradinhas ali, Daniel. Não, eu sou crente fiel, eu sou servo fiel, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Oh glória! Daniel fez a diferença no reino da Babilônia. Daniel se destacou no meio daquele povo incrédulo que não conhecia a Deus, o povo pagão, aleluia, glória a Deus. E se fosse no dia de hoje, celebraria Natal, celebraria a Páscoa com bombom e chocolate, mas Daniel disse: não, a Páscoa para mim não é bombom e chocolate, Páscoa para mim tem que ter um cordeiro, e o cordeiro é Jesus de Nazaré. Se fosse no dia de hoje, Daniel também faria diferença no meio dos crentes de hoje também. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia, oh glória. Se Daniel existisse nos dias de hoje, até muitos crentes iam ficar com raiva de Daniel. Deixa de ser fanático, Daniel.
Esse ano passado, você ficou lá atrás. Esse negócio de gravata, paletó, que isso, Daniel? Daniel, se ele existisse hoje, você queria ser um pastor, irmãos, ia pastorear ovelhas para Jesus, e com certeza esse é um pastor que trata bem, muita gente ia gostar dele, aleluia, glória a Deus. Mas os crentes que quisessem morar no céu, os crentes que quisessem, aleluia, servir a Deus com sinceridade, ia congregar na igreja e Daniel estivesse pastoreando para Jesus, amém. Oh, glória, e pode dizer glória a Deus, aleluia. Nós já vamos finalizar, mas Daniel foi um crente, aleluia, ali, né? Um crente de verdade, aleluia. Daniel não brincou com Deus, Daniel não brincou com a palavra, mas nós devemos continuar. Aqui com certeza vocês não estão brincando com a palavra de Deus. Com certeza vocês vão estar brincando de ser crente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Com certeza vocês vão estar brincando de estar aqui na igreja, brincando de estar aqui olhando para o altar. Vocês vão estar aqui por causa do homem, vão estar aqui por causa da mulher. Vocês estão aqui por causa de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. Se vocês não tivessem compromisso com Deus, se vocês estivessem brincando, vocês não iam perder tempo de deixar a casa de vocês. É porque vocês entenderam que aqui é Betel, que é a casa de Deus, e você quer morar no céu com Jesus, ou Nazaré, amém? Eu quero morar no céu, eu quero dizer glória a Deus aí, oh glória. Daniel entendeu que servir a Deus era levar as coisas a sério, aleluia. Não se pode servir a Deus, eu quero servir com sinceridade. Estou aqui na Babilônia, é um lugar mais difícil de servir a Deus. É um lugar mais complicado, tentação para todo lado aí. Essas Babilônias estão querendo casar comigo, mas eu não quero essas mulheres não. Eu quero ser fiel a Deus. Quero dar os caminhos de Jesus, amém? Diga glória, oh glória. Daniel se destacou em meio a uma geração corrompida, aleluia. É fácil ver a Deus, irmãos, no marco de hoje? Claro que não. Acontecer, é difícil mesmo, aleluia, mas temos que esforçar igual Daniel. E para concluir essa mensagem, aleluia, Daniel era um homem de oração, e ele foi lá, inventou uma lei que nos vale 30 dias, que fizesse oração por petição a qualquer Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja o Senhor, que o rei assinou esse edito, o rei aprovou essa lei, aleluia, que ninguém fizesse nenhuma petição no espaço de 30 dias, mas eles queriam pegar Daniel, queria acabar com Daniel, queria, aleluia, puxar o tapete de Daniel, aleluia, queria derrubar Daniel, mas o crente fiel, a crente fiel, o cristão fiel, o diabo não vai puxar o tapete dele, o diabo não vai puxar o tapete dela, porque o nome de Deus vai ser glorificado, aleluia, através da sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Daniel ficou sabendo da assinatura do rei, aleluia. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Todos os dias Daniel orava o joelho 3 vezes ao dia e ele pedia graças a Deus. E quando assinou a assinatura, Daniel foi para sua casa e dobrou o joelho e começou a orar. E começou ali a falar com Deus. O Senhor foi lá caladinho, olhou pela janela e viu Daniel orando. E foi lá e falou: você está lembrado? O Senhor está lembrado, aleluia, do edito que você assinou, segundo a lei dos Médios, dos Persas, não pode ser revogado aquele edito que o Senhor assinou. Aí foi lá e falou a respeito de Daniel, e o rei queria poupar Daniel, porque o rei gostava de Daniel, sabia que Deus estava na vida de Daniel, mas não podia revogar aquela lei. A Bíblia vai dizer que pegou Daniel e lançou na cova dos leões. O rei falou assim: Daniel, o rei, aleluia, Deus a quem tu serve, aleluia, ele pode livrar você, aleluia, desses leões. A Bíblia vai dizer que Daniel foi lançado, o rei colocou a pedra, selou o seu anel, e o rei ficou em jejum e ficou sem dormir a noite toda, aleluia. Aí o rei vai lá de manhã cedo, triste, e chama Daniel, Daniel, com aquela voz bem triste. E com glória,
lançado na cova dos leões e não morreu. Aleluia. De repente o rei, aleluia, mandou pegar aqueles homens que acusou Daniel, que tentou puxar o tapete de Daniel e lançar na cova dos leões no lugar de Daniel. Pegou eles, as mulheres, os seus filhos e lançou na cova dos leões. Antes que eles caíssem lá no chão, aleluia, no fundo, a Bíblia diz que os leões se apoderaram deles e eles encalharam os seus ossos, aleluia. Então Deus mudou o cativeiro. Aqueles que queriam puxar o tapete de Daniel, aleluia, caíram por terra, pereceram, aleluia. Tem pessoas aqui que o inimigo está querendo puxar o teu tapete, está querendo derrubar, mas você está dizendo: eu vou mudar o jogo, eu vou mudar o quadro, eu vou mudar a história, eu vou te pegar de baixo e vou colocar em cima, e os teus acusadores, os teus inimigos vão cair por terra, diz o Senhor. No lugar da vergonha haverá dupla honra, eu te honrarei, diz o Senhor da glória. No meio da Babilônia eu serei contigo. Oh glória, levanta a mão da glória, bate as palmas para Jesus. Oh glória, tentaram puxar o teu tapete, tentaram te derrubar, tentaram acabar com você. Oh glória, tentaram jogar o seu nome no lixo, tentaram desfazer o nome que eu te dei, mas assim diz o Senhor: o nome que eu te dei ninguém tira, ninguém vai jogar o teu nome na lama, não, ninguém vai forjar a acusação contra a tua vida e vai permanecer de pé, não, porque eu sou contigo e essa acusação não prevalecerá, diz o Senhor. Essa acusação não prevalecerá, diz o Senhor. As cadeias da inveja, as armadilhas do diabo estão sendo esmigalhadas agora, porque eu sou Deus contigo, diz o Senhor. Eu estou vendo Deus na terra aqui, pelejando em prol da vida de crentes nesta noite. Deus está na terra hoje mudando sentença, mudando quadro, mudando história. O casamento ia acabar, mas não vai acabar. O divórcio ia chegar, mas não vai chegar. A causa era perdida, mas não está perdida. É ganha, é ganha, é ganha. É ganha, é ganha, é ganha. Eu dei vitória a Daniel e dou de novo vitória também nesta noite. Eu assinei a vitória de Daniel e assino a tua vitória nesta noite. Oh glória, diz o Senhor, e recebe, bate as palmas para ele. Meu Deus, que maravilha, Jesus. Você verá, louvado seja o nome do Senhor. Você verá, essa acusação que levantou contra a tua vida, terra. Esta calúnia com teu nome, alamando e cai. Mas sou eu Deus que te livro, terra, abaixando e veia. Sou eu Deus que te guardo, tentaram fechar as portas, terra, mas a porta que eu abro ninguém pode fechar. Desde que o abençoo ninguém pode amaldiçoar. Eu te faço uma promessa agora, os que for contigo serei com eles, terra, mas os que for contra ti serei contra eles também. Quem pelejar contra ti, pelejará contra mim, pelejará contra o meu exército celestial. E nesta noite já tem anjos com a espada desembainhada nesta noite, já tem anjos preparados nesta noite para pelejar em toda a tua causa, para pelejar em teu favor, diz o Senhor. Oh glória, eu já vejo anjos de prontidão, eu vejo anjos de prontidão nesta noite. Tem crente levando vitória grande nesta noite.
seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando nós semeamos a sementinha, aquela sementinha, ela vai germinar, ela vai crescer e vai dar frutos. Você planta uma sementinha, você planta 2, 3, daqui a pouco nasce aquele monte. Interessante. Você planta 3 sementinhas de espiga de milho, né? Daqui a pouco nasce aquele pé, com várias espigas. Quantas mil espigas deve ter ali naquelas, se juntar tudo, irmãos? É muita semente, aleluia, que vem, se juntar todas as espigas. Quem pode dizer glória a Deus? Então você que pode ajudar a obra de Deus nessa noite. Já passou, não tem oferta não. Oferta no Pix, aleluia, igreja. Deus presenteou a igreja com a conta própria, aleluia, com a conta ali no Banco do Brasil, glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos orar, irmãos, que a hora já foi embora. Levanta a tua mão sua oferta. Quem não tem, levanta a sua mão vazia, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai celestial, Pai amado, Pai querido, nesta noite, meu Deus, queremos orar pelos ofertantes, queremos orar pelos dizimistas, para a tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, recompensa os ofertantes, recompensa para os dizimistas, meu Pai, os que têm ajudado com alegria, os que têm ajudado de coração, meu Deus, abençoe o emprego, abençoe o trabalho, honra teus filhos, honra teus filhos nesta noite, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, aqueles que não têm também, meu Pai, que o Senhor possa preparar a porta de emprego, meu Deus, quebrando os cadeados, em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Pedi o presbítero para passar com a sala. Passa com a sala, em nome de Jesus, aleluia. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, o Senhor te abençoará. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos e coopera de bom coração. Canta eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Pegue, faça um favor, o presbítero Antônio, está se envelope do dízimo, missionário. Entregue, faça um favor, o envelope do dízimo, amém, para passar para os irmãos dizimistas fiéis, pegando o envelope do dízimo, aleluia, glória a Deus. Você que é dizimista fiel, que deseja ser um dizimista fiel da casa de Deus, pega o envelope do dízimo, aleluia, glória a Deus. Não vou pegar o meu, porque eu já peguei ontem lá na igreja do bairro Santa Clara, louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os teus filhos e coopera de bom coração. Canta eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém? Na sexta-feira, permitido do Senhor, nós teremos culto, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E domingo também nós teremos o culto, né? Aleluia. O culto da família, né, Samuel? Em nome de Jesus, vai ser uma bênção de Deus, amém? Aleluia. E quarta-feira que vem teremos a vigília. Irmãos, quarta-feira que vem nós não teremos o culto normal, não. Nós teremos somente a vigília, louvado seja o nome do Senhor, às 22 horas da noite, amém? Então não teremos o culto, nós teremos a vigília. Venha passar a virada de ano na igreja, amém? Vai ser
Senhor. Todos vocês estão convidados em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, aleluia. Quem pode bater as palmas para Jesus? Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu penso aqui em nosso meio, aleluia, e o Senhor Jesus está te dando um livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo, aleluia, o inimigo querendo embaraçar a vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Embaraçar o seu caminho, aleluia, glória a Deus. Embaraçar seus sonhos e projetos, aleluia. E Deus manda você vigiar. Louvado seja o nome do Senhor. Vigia, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O inimigo está preparando o laço. Louvado seja Deus. Quem pode dizer queima Jesus? Aleluia. O inimigo está planejando, mas Deus pode livrar, né? Irmã Samara, amém? Toma posse no nome de Jesus e fica na brecha com Jesus, aleluia, amém? Quem pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu vi aqui uma fúria, aleluia, do adversário, uma fúria, aleluia, glória a Deus, né, na área ministerial. Louvado seja Deus. Um levante, aleluia, eu não sei, já está acontecendo, aleluia, glória a Deus, mas eu vejo um levante, aleluia, glória a Deus, na área ministerial. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Deus, amém. O irmão aqui, filho do presbítero Antônio, amém. Recebe o nome de Jesus, amém. O pastor José Paulo Paz também, viu? Aleluia. Meu Deus do céu, veja uma fúria terrível, aleluia. Uma fúria terrível de Satanás. Já viu o mar revolto? Já viu a fúria do mar? Deus está me mostrando essa fúria como se fosse a fúria do mar, amém. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Quem pode bater as palmas para Jesus? Bate as palmas, bem alegre, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. Deus está tocando na saúde, meu Deus. Finalizar, irmãos. Deus está tocando na saúde de uma pessoa, aleluia, que está aqui em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tocando na saúde desta pessoa, amém. Aquele senhor que tinha amarelo atrás lá, é o irmão do presbítero Antônio, né? Aleluia, amém. Deus está tocando na saúde do Senhor, viu? É o irmão do presbítero Antônio, amém. Aleluia. Eu vejo desenrolar na vida do irmão Samuel, aleluia, na área profissional. Eu vejo desenrolar na área profissional. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Eu vejo algumas coisas começando a andar no Sérgio. Eu vejo algumas coisas começando a progredir. Eu vejo algumas coisas começando a se mover, amém. Fica firme e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: só o Senhor é Deus, amém, irmãos. Bata as palmas para Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos analisar, irmãos. Diga glória a Deus. Tem uma pessoa aqui no nosso meio que Deus colocou a provisão na sua mão. A provisão de Deus está nas suas mãos, amém? A irmã das dores está atrás, irmã. A provisão está nas suas mãos. Diga glória a Deus. Aleluia. Faça pelo sangue de Jesus. Tem poder. Faz o sangue de Jesus. Tem poder. Aleluia, meu Deus. O inimigo queria, aleluia, queria, né? Mas queria mais poder. Queria que duas pessoas, aleluia, que começar suando, aleluia, com dor de cabeça. Que dor de cabeça é essa? É um aperto, aleluia, na área financeira, devido a um aperto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que vai começar bem. Louvado seja Deus. O inimigo queria, causou um desânimo, uma tristeza logo no começo do ano, aleluia. Mas Deus está repreendendo este mal. Diga glória a Deus. Aleluia. Minha esposa aqui recebe o livramento, amém. Irmão da Zola, mais uma vez, irmão da Zola, recebe também o livramento em nome de Jesus. Fala assim, meu Deus. Em paz eu vim. Em paz voltarei. Muito obrigado pelo
seus pés, firmar os seus pés. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Servir a Deus, servir com sinceridade, aleluia. E através dessa entrega, através de você servir a Deus com sinceridade, muitas coisas vão mudar na sua vida, muitas coisas vai, aleluia, melhorar na sua vida através de você firmar os pés em Deus, amém? Aquele irmão ali de preto ali, meu irmão, levanta a mão e a senhora diz que eu vivo esperando o caminho de Jesus, meu Deus. Irmão, faça invasão em posição de receber, diga glória a Deus. Glória, o povo está animado mesmo, amém, irmãos? Aleluia. O pastor José Paulo, espera a cabeça apostólica em nome de Jesus, amém? Faz um favor. O pastor José Paulo vai despedir a cabeça apostólica para nós encerrar o culto nessa noite.